O psiquiatra Dr. Isamitiba já atendeu mais de 80 mil adolescentes e familiares, fez mais de 3.500 palestras e vendeu 4 milhões de exemplares com diversas publicações. Com uma agenda cheia, dividida entre tantos compromissos, a gente quis saber como ele conseguia tempo para se dedicar à família. Eu lembro que no colégio, a gente terminava a aula, saía com meus amigos, a gente pegava o ônibus, o colégio era lá na Chácara Santo Antônio, a gente vinha para Santa Maria inteira, encontrar meu pai na Gabriel Monteiro da Silva, onde era o consultório dele. E eu e meus amigos falavam, pai, viemos te quebrar. Ele fala, peraí. Então, ele estava atendendo consulta e a gente ficava sentado na sala de espera, eu e 4, 5 amigos esperando, junto com o paciente e tal, né? Aí, intervalo de consulta, ele falava, peraí, entrava todo mundo na sala dele, tirava a camisa, cada um pegava uma almofada, fazia o tacape, sabe que você joga todo o recheio da almofada pro pão, segura pelo... e saía. Então, aí, e ele quebrava todo mundo, né? Batia e caía no chão, não sei, era uma briga braba mesmo, e saía todo mundo quebrado de lá, ele vestia a camisa, falava, posta um paciente. Às vezes ele não tinha tempo para almoçar com a gente, mas quantas vezes que ele ligava o Skype aqui da sala dele, eu estava no escritório e a gente almoçava pelo Skype. Eu na minha mesa, ele na mesa dele e a gente estava almoçando pelo Skype. Então ele era uma pessoa que usava a tecnologia. Então a tecnologia existe, vamos usar a nosso favor. Tem que ser usada para melhorar o relacionamento e não para cortar o relacionamento, né? André Luiz e Luciana Tiba contam que o pai se aplicava no estudo do impacto que o fenômeno das tecnologias traria para a educação. Então ele é extremamente importante, como você falou, ele estar presente, entender com esses novos métodos, toda a nova tecnologia que está entrando e como isso impacta o jovem. Você tem a tecnologia, mas quem mexe na tecnologia é o homem. Então você nunca vai deixar de estudar o homem. Você tem que estudar o impacto dela, mas a base da relação nunca vai deixar de existir. Isso é meio, mas você tem que desde cedo educar e ensinar que tudo tem hora. Na escola é hora de aprender, você pode até usar o celular como uma ferramenta em algum momento, mas não para tudo. E a escola é justamente um lugar de se aprender isso. Ainda não existe um consenso geral, mas o que ele achava era isso aí, que realmente tinha que restringir em alguns momentos. E o celular é uma ferramenta. Por que a própria escola não mostra como o celular pode ser utilizado como uma ferramenta? Entendeu? Porque a escola pode mostrar isso. Olha, vamos mostrar que na aula a gente prioriza as relações, mas coloca o celular em uma atividade sendo usado como uma ferramenta. Olha, hoje a aula é usando o celular para fazer uma pesquisa. Hoje a aula é usando o celular para trocar a mensagem, então você vai em um lugar e troca a mensagem com uma pessoa que está do outro lado. Vamos fazer uma negociação usando o WhatsApp? Você já está treinando a pessoa para o futuro. O discurso de Luciana Tiba sobre a importância das relações, sem dúvida, reflete o trabalho e as pesquisas do pai, que elaborou a teoria da integração relacional. A teoria da integração relacional diz que não basta você tratar o indivíduo, você tem que tratar toda a sociedade. Você tem que dar meios para os educadores e para os pais entenderem e poderem ter as atitudes corretas de educação. A boa vontade todo mundo tem, todo mundo acha que está educando. Só que às vezes não tem a teoria, não tem a vivência que ele teve de estudar os comportamentos de pai, filhos, professores, e ele conseguiu compilar isso aí como se fossem, eu não digo instruções, né, mas são indicações, são indicativos fortes de como você lidar com as situações. A outra filha de Sami, a psicóloga e escritora Natércia Tiba, não pôde participar dessa gravação, mas enviou uma mensagem falando sobre o trabalho do pai. Ele trazia algumas diretrizes importantes para a educação e para a psicologia, sim. Mas, ao mesmo tempo, ele dava para todos a liberdade de poder criar e poder desenvolver e poder ser o melhor que podem ser. E ele falava muito que a família passa os valores, a escola vai cobrar esses valores. Não é a escola que tem que passar os valores, a família não educa. A escola não educa, quem educa é a família. Então quem vai passar todos os valores é a família. A família vai mostrar por que a criança deve guardar o brinquedo, aonde está o valor dela guardar as coisas, dela aprender a comer direito. A escola ela vai cobrar
que ela guarde os brinquedos, mas quem ensinou para a criança por que ela tem que guardar os brinquedos foi a família. Para encerrar nossa entrevista, pedimos a eles que deixassem uma mensagem aos educadores. Para não desistir nunca, que educação é a coisa mais importante que existe. E apesar de toda a dificuldade hoje que a gente está vivendo como sociedade, ainda acho que a profissão do professor é a profissão mais importante no desenvolvimento de qualquer um. Então não desistam. A função do professor, do educador não vai desaparecer nunca. Precisa dele, precisa do olhar do educador para cada pessoa. Isso é essencial. O futuro tá nisso. A gente depende dos professores. Ele tem que inspirar o aluno. O aluno se inspira no professor e aprende. A gente entende que ter força para ir lá e ainda conseguir inspirar o aluno e não simplesmente ir lá e dar aula e passar matéria deve ser muito difícil mesmo. Mas é a missão. A gente tem que continuar, né? Sempre que a gente abria alguma coisa, um pote que fosse uma embalagem, que a gente ficava nervoso e tinha vontade de rasgar, ele falava assim, nada é na base da força, tudo tem um jeito para se fazer. Então você vai descobrir qual que é o melhor jeito para abrir essa embalagem, por exemplo. E eu acho que isso foi um ensinamento para a vida toda, nas relações, na educação, que nada precisa ser na base da força. Se a gente tiver um olhar atento e cuidadoso, a gente sempre vai achar o jeito melhor de levar e fazer as coisas. E assim a gente alcança muito mais o outro do que na base da força. De onde ele estiver, eu queria muito que ele conseguisse ver a gratidão que as pessoas têm por ele, o quanto ele tocou a vida das pessoas e das famílias. Se você ainda não viu a primeira parte dessa entrevista, acesse neteducação.com.br.